Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. ChatGPT inventa batalhas e engana-se as datas quando fala de história. Um grupo de investigadores, entre os quais 2 portugueses, desenvolveram um estudo internacional sobre a forma como a inteligência artificial distorce a aprendizagem da história. Neste estudo, os investigadores analisaram 3.500 interações com os sistemas de inteligência artificial que são capazes de entender, gerar, resumir ou traduzir texto de maneira semelhante ao humano, como é o caso do ChatGPT, o mais conhecido. A intenção era saber o que é que estes modelos de linguagem afirmavam sobre 4 conflitos internacionais e em 7 línguas diferentes. No caso da guerra colonial, os chats de inteligência artificial inventam batalhas ou aludem a documentários inexistentes, situam, por exemplo, a Operação Nogorde em Moçambique em 1964 em vez de 1970 ou omitem a independência da Guiné-Bissau em 1964. A Assembleia Nacional Popular proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Face a conteúdo fabricado e a distorções cronológicas, 2 dos investigadores que integram o grupo pedem medidas urgentes ao governo e ao Parlamento português. É com Nuno Muniz, da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, e Miguel Cardina, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, que vamos falar neste episódio. Bem-vindos ao P24, este dia começa aqui. Miguel Cardina e Nuno Muniz, bem-vindos a este P24. Começo por contar o seguinte: vocês acabaram de publicar um artigo com recomendações chamado Como a Inteligência Artificial Pode Alterar o Nosso Passado, onde dizem que a natureza geracional desta ameaça recomenda uma ação urgente. O que é que está, de facto, em causa neste momento? Bem, este estudo e este consórcio internacional fez a primeira análise sistemática de como estes sistemas apresentam informação histórica. E analisamos mais de 3.000 exemplos de conversação, 7 línguas, 4 conflitos internacionais. Aquilo que nós vimos são problemas que são sistemáticos: conteúdo fabricado, distorções cronológicas, a influência da língua. E isto combinado com nós sabermos que os alunos no nosso sistema educativo já utilizam estes sistemas com base em inteligência artificial para adquirir informação, aprender história e tudo mais, essa realidade, em combinada com os resultados que nós observamos, levanta várias questões. A principal delas sendo esta questão de quanto tempo é que demorará a realmente sentir os efeitos disto. Isto são problemas que se vão gerar não imediatamente, mas principalmente a médio prazo, que têm aquela parte perniciosa de que, se nós não agirmos imediatamente sobre o assunto, tendem a mostrar-se e a demonstrar-se um pouco mais à frente. E essa é essencialmente a razão pela qual nós quisemos sair com este policy brief, com este conjunto de recomendações quanto antes, e de metê-la em frente de quem pode agir em relação a isso. Miguel, que ação é essa e o que é que vocês recomendam para contrariar o conteúdo fabricado e as distorções cronológicas do ChatGPT e similares que vocês encontraram neste levantamento? Bom, nós neste policy brief colocamos 3 grandes recomendações. Uma primeira é a criação de um grupo de trabalho que possa discutir e desenvolver recomendações sobre o uso da inteligência artificial no ensino básico e secundário. O segundo, mais diretamente virado para as instituições de ensino superior, para, no fundo, intensificarem um processo que já está em curso, na verdade, de implementação de recomendações sobre o uso da IA. Há muitas universidades que já têm vindo a aprovar documentos neste sentido, mas é importante que todas elas o tenham. E em terceiro, mais diretamente visando as políticas públicas na área do financiamento da ciência e do ensino superior, alocar recursos para criar linhas de financiamento público para desenvolver investigação, para nos ajudar a compreender melhor como é que o sistema educativo está a lidar com isso, como é que pode lidar e como é que pode enfrentar criticamente os desafios trazidos pela utilização da IA. Nós estamos num contexto, como dizia o Nuno, em que tudo isto é novo. Aliás, o conjunto muito variado de tomadas de posição em manifestos ou artigos de opinião de professores sobre este assunto nos últimos meses o mostra, como mostra o aumento das recomendações sobre o uso responsável da IA e, portanto, é preciso uma ação urgente e é preciso que os Estados e as universidades não fechem os olhos a isto.
Portanto, é preciso o devido conhecimento para lidar com esta nova realidade nas escolas da inteligência artificial, com a literacia suficiente para não se cair nesse logro, não é? E um desses logros, penso que esta é mais a sua área, a narrativa histórica vai diferindo consoante a língua, ou seja, consoante a quantidade de dados. É assim que funcionam estas distorções históricas e não só? Essa é uma parte, ou seja, existe uma questão estrutural que é preciso esclarecer e que toda a gente tenha noção quando está a utilizar isto. Estas ferramentas não são oráculos, são literalmente ferramentas e são baseadas num conceito muito simples, previsão. Portanto, tendo em conta um conjunto de palavras, prevêem a seguinte, tendo em conta o inicial mais essa prevista, prevêem a próxima e etc. Portanto, é assim que funciona e é com base nos dados e principalmente na qualidade dos dados que é utilizado para criar estas ferramentas que veremos os resultados. É por isso que ferramentas diferentes têm resultados diferentes quando perguntamos coisas. Portanto, isso tem a ver, essencialmente, com a forma como foram construídas. Mas também tem a ver com outras coisas, como simplesmente a aleatoriedade que existe dentro desses temas. Isso é importante nós percebermos, porque quer dizer que as pessoas que têm o conhecimento fundamental e consciência disso têm uma vantagem, que é podem utilizar essa informação com um ponto de interrogação, um bocadinho como um jornalista ou um mindset de jornalista, ou seja, por mais bem vestido e mais bem falando que seja uma fonte, ninguém vai pegar nessa informação e simplesmente publicar, vai verificar. A minha geração aprendeu isso com a internet, começou também por fazer exatamente a mesma coisa. O que aparece é válido. E hoje em dia já ninguém sabe, já toda a gente sabe isso e toda a gente utiliza aquilo que apanha na internet com um ponto e vírgula. E, portanto, é necessário este trabalho de consciencialização, que não é só de dizer ou de propagar a ideia de que estas ferramentas são más. Estas ferramentas podem ser úteis se utilizadas de uma forma positiva, mas também é preciso identificar onde a sua utilização não é uma questão de ser positivo ou não, é uma questão que levanta demasiadas questões que nós não conseguimos controlar. E voltando um bocadinho às recomendações que o Miguel falou, é exatamente isso, ou seja, nós sem identificarmos no contexto português quais são essas questões positivas, negativas e no meio, aquelas que não temos ainda informação, temos um problema, pois não podemos seguir em frente com determinação. E, portanto, estas recomendações são no sentido de conseguirmos realmente chegar a essas respostas. Nuno, penso que ainda é consigo. No caso, por exemplo, daquele erro que vocês detectaram sobre a data errada da independência da Guiné-Bissau, o facto da maior parte da informação existir em português ou noutra língua e não no crioulo guinense, obviamente é uma das razões que deturpa completamente os resultados que o modelo de linguagem nos oferece. Neste caso tem a ver um pouco com a baixa representação de todas essas línguas. Enfim, o português terá mais, outras terão menos, mas a questão é um bocadinho mais profunda, não é? Porque tem a ver com de que forma é que estas ferramentas podem ser utilizadas como meio de manipulação, digamos assim, ou pelo menos de confusão. E nisso eu levantava, por exemplo, o trabalho que eu estou a fazer na Ucrânia, em que já detectamos exatamente a capacidade de outros países ou de países terceiros de gerarem informação até certo ponto que consegue influenciar aquilo que aparece no outro lado. E isso está a acontecer neste momento. E, portanto, só para nos dar uma ideia sobre a importância da qualidade dos dados e de que forma é que se abrem novos vetores de manipulação. E mesmo sem ter em conta isso, podemos falar daquilo que é essencialmente manipulação não pretendida, não é? Que é o que estas ferramentas fazem devido à sua utilização em massa escala. Nós estamos a falar de milhares e milhões de utilizadores ativos no mundo. Portanto, não é a mesma coisa de que em outros momentos na história, publicarmos um livro e circularmos à volta do mundo. Não, nós estamos a falar de injeção direta desta confusão histórica a nível global de uma forma completamente assimétrica. Ou seja, se nós tivermos uma sala de 20 alunos, toda a gente utiliza ChatGPT para ir ver o que é o PREC, por exemplo, provavelmente vão ver 6 ou 7 histórias diferentes. E nós temos de nos perguntar se isso é qualquer coisa que é aceitável em termos de aquisição de informação que pode ser definidora da identidade individual de cada pessoa. E, portanto, temos que considerar ambas estes lados da moeda. Tanto o lado propositado, de vetor quase de guerra cognitiva, como aquele de simplesmente
que advém da utilização massiva destas ferramentas e lidar com as suas características mais aleatórias às vezes. Miguel, como historiador, estas plataformas estão a ser utilizadas declaradamente como meio de manipulação, de injeção, como dizia o Nuno. Essa injeção não é pretendida. Quando olham para os 4 conflitos que abordaram, pode-se intuir que há algum efeito manipulador olhando para o padrão de respostas? Bom, nós detectamos erros factuais, detectamos omissões, detectamos também interpretações que são questionáveis. O Nuno já falou um pouco sobre a questão de ser ou não ser, na verdade, se estas manipulações são manipulações que resultam de uma vontade humana ou se resultam um bocadinho do funcionamento da máquina, não é? Aquilo que me parece relevante aqui do ponto de vista da história, eu como historiador e como professor, investigador, o que me importa é um bocadinho alertar para um conjunto de pontos. Em primeiro lugar, a ideia de que não existe uma história única, nem queremos, nem entendemos, nem isso na verdade é assim que funciona o conhecimento histórico, que os factos estão escritos na pedra, não é? Aquilo que nós precisamos de reforçar no domínio do ensino é a ideia de que a reflexão sobre o passado implica lidar com fontes, lidar criticamente com fontes, implica, neste caso novo, lidar criticamente com aquilo que é a inteligência artificial e com aquilo que ela nos dá. Como dizia o Nuno, ela é uma ferramenta, não é uma autoridade, ela não nos produz historiografia séria. Ela, no fundo, debita informação no modo como o Nuno agora indicava, e precisamos distinguir entre aquilo que é o consenso historiográfico, que é sempre revisto pela produção historiográfica, aquilo que são hipóteses minoritárias e aquilo que é a pura especulação. E aquilo que me parece também relevante, do meu ponto de vista até como historiador, e daí que este diálogo interdisciplinar tenha sido muito produtivo, é a percepção de que o facto de existir mais material, por exemplo em inglês, no caso nem era a existência ou não em crioulo, mas é o facto da produção em português sobre a guerra colonial, que foi o caso que eu estudei neste consórcio, ser menor do que aquela que está disponível em inglês, produzia um tipo de narrativa sobre o conflito que tinha, na verdade, alguns vieses. E o mesmo se poderá dizer, aliás, o Nuno também pode falar disso, sobre aquilo que aconteceu com o chamado conflito Israel-Palestina, ou a guerra na Jugoslávia, ou a guerra do Vietnã, que eram os outros 3 conflitos. E, portanto, aquilo que me parece fundamental é isso, é termos a noção de que estas ferramentas poderão ter alguma utilidade, mas elas não vão substituir, aliás, podem introduzir elementos perniciosos naquilo que é o conhecimento histórico e, em última análise, até na produção da memória histórica, porque nós sabemos que aquilo que se aprende e o modo como nós elaboramos, trabalhamos a informação na idade escolar vai depois reforçar estereótipos e reforçar certas leituras do passado e também certas leituras do mundo. E, portanto, daí, mais uma vez, achamos que é fundamental uma reflexão séria, consistente, articulada, interdisciplinar e também na qual os Estados não se demitam de a fazer e de a impulsionar. É um bom deixo, Miguel, para a pergunta seguinte. Vocês dizem páginas tantas no vosso texto de uma forma divertida, mas ao mesmo tempo também preocupante, que passamos de uma história escrita pelos vencedores para uma história escrita pelo ChatGPT, não é? Ou uma história escrita por quem produz mais dados sobre elas. Qual é o papel do Estado, e deve ser só o Estado a ter um papel na criação de padrões de utilização da inteligência artificial no sistema de ensino? Parece uma resposta sintética a ambos. Claro, a realidade da escrita da história hoje e da utilização dessa informação hoje está determinada também pela produção dos dados, tal como a inteligência artificial o tem feito. Temos vindo aqui a falar. E, portanto, o Estado, e não só o Estado, mas, por exemplo, estruturas como as universidades, como associações de historiadores, museus, bibliotecas e por aí fora, devem definir normas mínimas, estabelecer padrões de qualidade e verificação, e depois há uma dimensão também de formação de professores para alertar para esta nova realidade, e portanto é alguma coisa da qual os Estados não se podem demitir, naturalmente. Nuno. A única coisa que eu acrescentaria aqui é um bocadinho sobre a parte divertida das expressões.
A forma, e voltando um bocadinho durante esta conversa, acho que já ficou patente isso, e acho que é importante reforçar essa ideia. Aquilo que nós obtemos destas ferramentas são declarações, grande parte das vezes autoritativas, em redação da informação que é passada. Está aqui a resposta à pergunta que acabaste de fazer. E é preciso de fazer essa reflexão, que é, nós não estamos propriamente a ir buscar um livro e a tirar a resposta de lá. Nós estamos a receber uma resposta que é essencialmente uma sequência iterativa de previsões. Que no meio dos dados que a geram, pode haver coisas que nós consideramos verdades ou factos. Mas não quer dizer de nenhuma maneira que isso tem uma implicação direta em dizer a resposta que está a obter é verdade. Não, a resposta que está a obter é essencialmente operações matemáticas em cima de texto. E, portanto, é preciso que esta ideia, eventualmente de uma forma um pouco mais divertida, essa sim, se torne em algo que é perfeitamente partilhado e está presente na mente de toda a gente. E, novamente, isso requer mais do que discussão, e é por isso que nós falamos não só de discussão, mas de exatamente criar essa parte mais palpável de programas que permitam professores e instituições atualizarem esse conhecimento e procurarem exatamente o que é que funciona para si. É isso que nós precisamos exatamente neste momento. É que todas as nossas instituições tenham essa capacidade de gerar métodos e standards que funcionam para si, que conseguem admitir que funcionam para si, que sejam postas em prática. Porque, novamente, esta questão está a acontecer já. E tem esta parte perniciosa de poder ser transformada em algo que se utiliza durante o resto da sua vida. Portanto, a não ação agora implica problemas estruturais mais à frente. Miguel Cardini e Nuno Muniz, obrigado por terem vindo ao P24. Foi um prazer tê-los cá. Obrigado. Mariana Dionísio apresenta-nos o instrumento de 8 vozes que inventou para explorar as possibilidades de um ensemble entre a música escrita e a improvisação. Mythological Portraits, o álbum que a confirma como um dos nomes mais criativos da música portuguesa, é um espanto. É o que escreve Gonçalo Frota no Y de hoje, que pode ler nas bancas ou em público.pt. Obrigado por ouvir o P24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.